muita coisa boa que eu consegui para determinadas comunidades e no público em geral. E graças a Deus veio esse reconhecimento, então, né, 773 votos que me reconduziram para esse mandato aí de 2000, iniciando em 2021. Eu tenho que agradecer por esse reconhecimento e fazer por onde. É o que eu já estou fazendo. Seu retorno à Câmara está sendo como era o esperado dentro do seu propósito no plenário e fora dele? Ô Ebenezer, a gente quer muito mais, né? A gente quer resolver muito mais, né? Porque as cobranças, elas são grandes. Você passa numa determinada rua, alguém para você, te cobra de alguma coisa. Você vai numa determinada comunidade, sempre tem uma demanda, sempre tem uma necessidade de se resolver alguma coisa. Você vai no distrito, é a mesma coisa. E de modo geral. Então, o vereador, na verdade, ele é muito cobrado e ele não tem o poder da caneta como o chefe do executivo, que é o prefeito, tem para resolver. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Mas quando o vereador tem disposição, né? E vontade, sempre procurando. Ele vai no secretário, às vezes o secretário resolve, às vezes não resolve. Então você tem que estar cobrando o prefeito, você tem que estar cobrando o deputado, você tem que. Muitas das vezes você consegue resolver, independente dessas ligações com o secretário, prefeito, o deputado. Muitas das vezes essa experiência de vida da gente política. Com o tempo você cria ramificações, você cria contatos e que te acaba munindo de condições para você poder estar resolvendo muita coisa, independente de você ir no chefe do executivo ou secretário e assim por diante. Então, a experiência de vida conta muito, a experiência de vida política muito mais, e a gente está sempre tentando. Tá dentro da minha expectativa até o momento. Claro que eu tenho muita coisa que eu pretendo ajudar a resolver. Estou batalhando para isso, tem vários pontos que a gente está aí correndo atrás. Eu espero que eu tenha sucesso. Vamos depender muito do executivo, né? Porque o vereador, ele é aquele intermediário, ele fica na comunidade e é cobrado, ele vai até o poder público para poder tentar resolver. Mas, por enquanto, está dentro da expectativa, mas eu tenho muita coisa pela frente ainda que eu quero ajudar a resolver, se Deus quiser. Coisas que beneficiam as comunidades, né? Cada um com a sua necessidade, com a sua dificuldade. Mas para pouco mais de 5 meses de mandato, eu estou satisfeito. Mas tem muita coisa pela frente, tem muito trabalho pela frente, com certeza. Só está começando, né? Só está começando. Estamos aqui ao vivo no YouTube, estamos tentando aqui ver se caminha aqui para o Facebook também, mas no YouTube está ao vivo. Vamos passar por uma parte, depois nós vamos fazer outras perguntas e também você vai ter a liberdade de falar daquilo também que nós não colocamos aqui. Mas vamos falar das suas emendas, né? Emendas pedidas por você. E, no caso, o deputado, né? Tem o deputado que é o teu parceiro, que é o Chico D'Angelo, né? Muito parceiro. Que é um parceirão seu de décadas, né? De muitos anos. O deputado tem marcado presença com a sua digital, com recurso para Bom Jesus, há muitos anos. E agora, como que tá? O que é que você faz uma síntese dessa parceria sua com o Chico D'Angelo, que tem tido uma fidelidade, né? Nesta parceria? Não, é verdade. Graças a Deus, eu tenho uma amizade. Hoje eu posso falar que uma amizade muito grande, com o deputado federal Chico D'Angelo. Eu o conheci antes mesmo de ser deputado, antes dele se eleger para o seu primeiro mandato, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, de sentar, de conversar, de almoçar, de conversar outras oportunidades, e assumi um compromisso de ajudá-lo desde que ele ajudasse Bom Jesus e me ajudasse na condução
do meu mandato. E é uma parceria que deu certo. Você vê que eu estou no 4º mandato de vereador e ele está no 4º mandato de deputado federal e todo mundo saiu ganhando com isso. O deputado federal Chico D'Angelo, inclusive essa semana que... Hoje é sexta, na terça-feira eu tive a oportunidade de estar com ele no município de Italva. Ele fez uma visita no município de Cambuci, São Fidélis e tal, cara. E aí, por dentro ali, ele passou, encontrei com ele em Italva, que depois ele seguiu para Campos e foi embora. Ele ficou segunda e terça na região. Não veio a Bom Jesus, porque combinamos outra coisa. Ficaria muito cansativo e teria que diminuir muito tempo se a gente trouxesse ele a Bom Jesus, a Itapiruna, ele quer ir a Porciúncula. Então nós criamos uma outra agenda para ele, só para Bom Jesus e Itapiruna, com possibilidade de ir a Porciúncula nos próximos dias. E a parceria com o Chico D'Angelo, Bom Jesus sempre se beneficiou disso. Agora por último, nós entregamos um micro-ônibus à APAI, que custou R$329 mil, dos quais R$300 mil foi emenda que eu consegui com o deputado federal Chico D'Angelo, e R$29 mil foi o ex-prefeito Roberto Elias Tatu, que conseguiu completar esse recurso, porque o objetivo inicial era comprar uma van e o dinheiro dava. Por causa de pandemia, as fábricas com problema de entrega dos veículos, não foi possível comprar uma van, então, ao comprar o micro-ônibus, que custou mais um pouco, no final do governo, o Tatu completou esses 29 mil e entregamos agora recente, foi entregue só agora recente por questões de documentação junto ao Detran, que foi o micro-ônibus foi emplacado de forma errada, um erro cometido dentro do Detran. Que tem sido muito comum essas coisas. E que nos deu um trabalho enorme. Eu agradeço aqui a Angélica Huller, que é a secretária de Assistência Social, que ela ajudou com a sua equipe a solucionar o problema ali dessa documentação junto ao Detran e fizemos finalmente a entrega do micro-ônibus. Temos agora, no dia 2 de junho agora, eu fiquei a par da tarde, foi na véspera do feriado, na quarta-feira, véspera do feriado, eu fiquei mais de 2 horas dentro da prefeitura cuidando junto com o Marcelo Rezende lá com relação ao sistema da plataforma Mais Brasil, onde você alimenta o sistema e dá as informações solicitadas pelo Ministério. E nós estávamos lá preenchendo umas exigências e dando informações a respeito de uma emenda de R$600 mil para a compra de maquinário, retroescavadeira, trator para arar terra, gradear e outras coisas, que vai ser destinada à parte alta do município, especialmente ali na região do Cachoeirão, né, que vai pegar Raul Novo e toda a região da parte alta. Esse maquinário, se Deus quiser, assim que o dinheiro estiver disponível, a prefeitura vai fazer a licitação, que eu estou marcando em cima, fazer a licitação e chegando os equipamentos, o maquinário, a região alta vai ser beneficiada, porque é uma região cujas estradas estão sempre com problemas. Isso está em todo o município, mas quanto mais fica sem manutenção ou qualquer chuva que dá, a parte alta ela é a mais sacrificada. Então eu pedi ao deputado federal Chico D'Angelo e são R$600 mil de maquinário. Essa semana tive também com o doutor Leopoldo na Secretaria de Obra, porque está um pouco agarrado lá, mas nós temos lá R$700 mil disponível na Caixa Econômica, mas está dependendo, o dinheiro está disponível na Caixa Econômica, mas devido à burocracia, o Ministério realmente solicita muita coisa, e o início de governo foi meio que devagar, o início desse governo foi muito devagar, no sentido assim de deixar pessoas responsáveis por determinados setores, como esse de acompanhamento dos convênios, de alimentar o sistema do Siconv, que a gente fala, que passou para a plataforma Mais Brasil. É um canal de comunicação que a prefeitura tem com os ministérios. Então a prefeitura ficou com dificuldade nesse início de governo com relação a isso. Mas eu tive com o doutor Leopoldo essa semana e ele me mostrou que no dia 20 de maio
passado agora ele alimentou o sistema lá, dando as informações que solicitaram. E já nós vamos licitar também R$700 mil de calçamento, que está previsto para calçamento da rua José Guilherme Figueiredo, no bairro Liamás, perto do Corpo de Bombeiro ali. São mais 2 ruas no loteamento Augusto César e lá na usina Santa Isabel também, próximo ali à Avenida Querosene. Então você vê que o ano passado eu coloquei, mesmo sem ter mandato, foram R$300 mil para exames, medicamentos, essas coisas, na Secretaria de Saúde. O dinheiro foi disponibilizado, foi entregue. E dali, se eu for pegar daqui para trás, nos anos anteriores, o IFE saiu muito beneficiado, o Colégio Agrícola lá, o IFE saiu muito beneficiado com emendas parlamentares do deputado federal Chico D'Angelo. Você sempre foi muito parceiro com o IFE, né? O Chico D'Angelo e o Fernando Ferrara, que sempre foi funcionário e já foi diretor lá também, professor, uma pessoa bacana, sempre esteve junto com a gente. E o Chico D'Angelo falava, conversa com o Samuel, porque eu tenho um compromisso com ele de Bom Jesus de atender onde ele está indicando. Mas aí eu falava, não, vamos atender o IFE. Foi para vários setores lá dentro do IFE, laboratório, salas de aula, obras, né? E resumindo, o deputado federal Chico D'Angelo tem emendas de patrol, de reta escavadeira, lá desde 2010, tem quadra de esporte aqui próximo à Secretaria de Obra. Então o Chico D'Angelo é um deputado amigo de Bom Jesus, e eu tenho o maior prazer em estar com ele. Vamos partir para uma nova eleição dele, né? Tentar uma reeleição dele o ano que vem, e até lá, com certeza, teremos novas parcerias, novas emendas para Bom Jesus, porque terça-feira que vem agora eu estarei com ele novamente, só que aí vai ser em Niterói, e dentro de uns 30 dias, no máximo, ele vem a Bom Jesus. E com isso nós vamos estar, e já tem um monte de pedido para passar para ele. Mas é um parceiro do Samuel e de Bom Jesus. Isso é importante, isso é muito bom. Eu acho que a política, isso é importante, né? Eu acho que isso motiva, né? Motiva muito para você e, claro, que para ele também. Mas você, principalmente, que está aqui na ponta, né? É um prazer muito grande trabalhar com um cara assim. Nome limpo. Chico D'Angelo é um deputado federal que nunca se envolveu com problemas. Podem pesquisar à vontade. É um cara que mantém uma postura que realmente todo político deveria ter, né? Postura firme, limpa, voltada pelo social, e um cara que realmente tem muito serviço prestado. E quando você falou aí sobre a área rural e a parte alta do município, né? E eu acho que tem o agronegócio, que é a pecuária e que é a agricultura. Vejo uma necessidade do município, e você como vereador, né, dedicar bastante essa área, porque é um público que movimenta muito dinheiro na cidade e emprega muitas pessoas. Talvez seja o maior empregador do município de Bom Jesus, como em outras cidades também. Estamos falando de Bom Jesus. O que movimenta de dinheiro por ano, o agronegócio, a pecuária mesmo, o agronegócio Nossa pecuária é muito rica na região, não só na parte de baixo, mas na parte alta. A quantidade de leite produzido diariamente é muito grande, e isso prende essas famílias na região, né? Na área rural, gera emprego, gera renda, né? O café também. Que é a parte da agricultura, né? Está de vento em popa. Eu quero aproveitar a oportunidade, dar os parabéns aqui ao Maurício Zanon, que é o atual secretário de Agricultura. Tem desenvolvido um trabalho que merece o nosso respeito, nossos agradecimentos a ele, cumprindo dentro das suas possibilidades, dentro das suas limitações, porque o município hoje, o município hoje está muito carente de maquinário para atender o produtor rural. Então, é uma coisa muito barata em detrimento ao recurso que vem de lá. Pois é, o município tinha que ser mais parceiro dos produtores rurais. Então, e para ele ser mais parceiro, ele tem que ter não só programas de apoio ao produtor, mas maquinário, porque o que adianta você dar um apoio, o cara produzir, e na hora dele escoar, vai lá, dá uma olhada, deu uma melhorada agora em alguns pontos e tal,
mas está precisando melhorar mais. Vai dar uma olhada na estrada lá do Monte Azul para você ver, que se eu mostrar foto e vídeo para você da estrada, você não vai acreditar. Cachoeirão, Arrau Novo e outras regiões. Se eu falar da parte de baixo também, vai ali na Cachoeira, vai ali na Vala agora, indo para Carabuçu, do Bom Jardim para Carabuçu. Vai lá para você ver como é que tá a estrada, vai lá. Então, tá com dificuldade. Você vai lá na área do Santa Rosa, lá na Serrinha, depois do distrito da Serrinha, passando por dentro lá, para vazar lá na Matinha, por exemplo. Vai lá para você ver como é que tá a estrada. Então, o município ele é carente de maquinário. Tinha uma parceria com o governo do estado, através da Secretaria de Agricultura do estado, mas o maquinário esse ano não voltou. Era tipo uma patrulha mecanizada, né? Que o estado deixava disponível para o município, e fazia isso em outros municípios também, mas de janeiro para cá isso não aconteceu. Nós estamos sem esse maquinário que envolvia patrol, reto, caminhão. Não chegou até agora. Não sei aonde exatamente, eu desconfio, mas não vou falar aqui, aonde está agarrado e por que questões políticas. Mas isso está fazendo uma falta danada, o município não tem condição. Uma retroescavadeira hoje é 350 mil, uma retro boa, uma patrol é o dobro do preço. Então é difícil. Mas só que o benefício que ele traz e a possibilidade de Tá conseguir não é difícil. Está faltando investimento nessa Talvez área. Talvez interesse, né? Uma dedicação maior. Faltando um pouco mais de interesse. A verdade é essa. Então tá bom, acho que vamos lá, vamos buscar. É uma área que me agrada muito, acho que o município precisa de dedicar bastante essa área do agronegócio. E hoje o agronegócio está mandando no Brasil. E está diversificando. O produtor rural, por exemplo, quando você ia na parte alta do município, há 20 anos atrás, era só café. Praticamente só café. E claro, café e na área da pecuária, né, uma produção de leite já era boa. Hoje ela está diversificada. Então, você precisa de dar apoio ao produtor para que ele faça essa movimentação, né? Coragem para trabalhar eles têm. Né? E vontade, essa vontade que eles têm. É isso aí. E vamos passar para outro tema, que é a vacinação da Covid em Bom Jesus. Do seu ponto de vista, como que está o andar desse trabalho? Eu vou ser sincero para você e vou ter que bater primeiro e depois elogiar. Porque até dia 31 de maio, a condução dos trabalhos estava horrível. Até dia 31 de maio, último agora. A situação só começou a fluir do dia 1º e dia 2 para cá. Eu vou te dar um exemplo. Eu cheguei a questionar muito lá na Secretaria de Saúde, no setor de imunização, e cheguei a falar na Câmara, falei, olha, tem gente precisando de ler o dicionário para saber diferenciar o que é prioridade, qual o significado da palavra prioridade e qual o significado da palavra exclusividade. Quando eu falar que eu vou dar uma entrevista para o Ebenezer, exclusivamente para o Ebenezer, eu não vou falar nada com o Ramos que está aqui na minha frente. É exclusivamente. Agora eu vou lá participar de uma entrevista lá e vou dar uma prioridade ao Ebenezer. Eu vou falar mais com você, por exemplo. É diferente. Então, o que estava vendo? Durante vários dias e um bom tempo, o setor de imunização ele estava entendendo prioridade como exclusividade. Pegou-se lá uma relação de patologias que a gente fala lá, ó, isso aqui é relação de pessoas com comorbidades, né? Então, a pessoa com diabetes, a pessoa hipertensa e assim por diante. Eles agarraram naquele grupo ali e toda vacina que chegava era direcionada para aquele grupo. Só que isso nunca teve orientação para que fosse exclusividade, e sim prioridade. Mas eles estão alegando que poderia não vir vacina depois, eles destinavam a vacina só para esse grupo, que era prioridade, e guardavam o resto da vacina. Se abriu o armário, estava cheio de vacina. E eu, você e vários outros precisando de vacinar. Eu não tinha comorbidade nenhuma, não tenho, e várias outras pessoas. Então eles começaram a agarrar nesse grupo, confundindo as duas palavras que eu falei, prioridade e exclusividade, até que chegou um ponto que estava insuportável isso. E Câmara, os vereadores batendo e tal, eles foram descendo a idade, pararam em 60 anos, para quem não tinha outros problemas, e não vacinava mais ninguém. Como é que vai voltar a aula se não vacinar os professores, a equipe, né? Como é que... E as outras pessoas
qual a perspectiva? Chegou o ponto de, caminhando para o final do mês de maio, eu perguntei ao chefe do setor, falei, qual a perspectiva que você tem de baixar a idade aí de 60 anos para baixo para vacinar? Ele falou, nenhuma luz no fim do túnel. Eu falei, então vocês têm que aprender a ler. Tem que aprender a ler, isso é um absurdo. Aí, conversa com o prefeito, e depois, resumindo, depois de muita discussão, e isso estava acontecendo em outros lugares também, o próprio Ministério estava reconhecendo isso, e só para você ter uma ideia, quando eles resolveram baixar a idade só de 59, 58 anos, só, se eu não me engano, foi no dia 2 de junho, agora, esse mês, num dia vacinaram 1.002 pessoas. Ou seja, tiraram o pé do atoleiro, começaram a perceber que exclusividade é uma coisa e prioridade é outra. E hoje, pra você ter uma ideia, deu um salto enorme. Então, ontem, a própria presidente da Câmara, que é uma pessoa que vem questionando muito o governo, isso aqui, ontem ela deu os parabéns à Secretaria de Saúde, ao setor de vacinação, ontem, lá na Câmara. Você vê que até outras pessoas que antes estavam também, porque não é só eu que estava fazendo crítica, várias outras pessoas estavam, mas ontem houve um reconhecimento. Por quê? Eu fui lá antes de ontem, fui ontem lá no setor de vacinação e está lotado. Hoje eu passei lá, tava também. Sim. Ah, mas é porque está chegando mais vacina. Sim, está chegando, mas antes estava chegando e está ficando vacina guardada também. Eu concordo, o Ebeneze, que, por exemplo, a Coronavac, ela tem um prazo ali. Você dá uma vacina hoje, aplica a vacina hoje na pessoa, então ela vai de 21 a 28 dias, você tem que dar a outra dose. Eu concordo que passou um períodozinho ali curto, mas passou um período onde a Coronavac estava com um problema de chegada dela, né? O município estava com um problema de recebimento, ou seja, estava devagar. Então, preocupados em não ter a segunda dose para ser aplicada, eles começaram a aguardar. Sim, eu concordo em relação à Coronavac. Mas a outra vacina, que é a Oxford, a AstraZeneca, que a gente fala, o período dela é de 3 meses. Então, por que vai aplicar uma vacina no Ebeneze hoje e guardar a segunda dose para ele para daqui 3 meses? De jeito nenhum, isso é uma coisa idiota. Para não falar, uma burrice muito grande. Porque absurdo do absurdo. Absurdo do absurdo, porque ela não estava com problema de produção e para entrega ao município. Então, você não tem que estar com essa vacina guardada. Você tem que aplicar em outra pessoa. Quando tiver, eles têm que ter o controle, quando tiver aproximando a sua data de tomar a segunda dose, que ele guarde. A próxima remessa, vamos guardar aqui, porque tem tantas pessoas. Então, é questão de planejamento. Então, houve um período, a gente poderia estar um pouco mais avançado. Mas mesmo assim, nós estamos numa porcentagem de vacinação, de aplicação de vacina, maior do que a média nacional. Ontem eu estava vendo, no país, passou de 11%, agora que passou de 11%, não chegou a 12% ainda, deve chegar hoje, não tinha passado de 11% do total da população vacinada, mas nós aqui já estamos mais adiantados. Por quê? Principalmente porque do dia 1º para cá fluiu muito. Inclusive isso aí, talvez, como você falou, que estava acontecendo em outro lugar e deve continuar acontecendo, está acontecendo ainda, porque segundo a informação são mais de 100 milhões de vacinas já distribuídas pelo Ministério da Saúde. Mas tinha 40 e poucos milhões só em termos de Brasil de vacinação aplicada. Pois aí, por que isso acontece? Se você fizer a conta, por exemplo, já foram distribuídos 100 milhões de vacinas. Se você olhar hoje, não chegou deve passar de hoje para amanhã, deve chegar a 51 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose. Só que quando você somar a segunda dose, tem mais lá 20 milhões, 20, 30 milhões, um exemplo. Então vai a 70, 80. Mas onde está essa diferença? É a questão de logística, de transporte para os municípios. Tal. Nós estamos falando de Bom Jesus, você está aqui a 4 horas, pouco mais de 4 horas de viagem do Rio de Janeiro. E às vezes, claro, vem de helicóptero, isso e aquilo. Mas e no Nordeste, principalmente no Norte e lá na região amazônica e tal, então a dificuldade muito grande da vacina chegar lá naquele postinho, lá na saída. Então existe uma quantidade grande de vacina
que está no caminho, como diz o outro, e uma porcentagem também grande de vacina que, às vezes, da mesma forma que aconteceu em Bom Jesus, guardada no armário. Em determinado momento, ela ficou guardada no armário. Entendeu? Então, aí, onde está a diferença entre o total distribuído, a primeira dose, a segunda dose? Que dê a diferença? A diferença está no caminho ou está no armário, guardada, às vezes sendo mal distribuída, mal conduzida. E também, infelizmente, acho que em algum lugar existe até uma certa maldade também. Infelizmente, essas coisas. Não seja aqui, mas em alguns lugares. Aí eu vou te dar um outro exemplo. Não estou atualizado aqui hoje para falar isso. Vou falar a nível de uma semana atrás. Tinha 400... O último dia que eu tive lá, foi na semana passada, aliás, que eu olhei esse caso. Tinha cerca de 433 doses de vacina guardada de Coronavac para ser aplicada como segunda dose. E essas pessoas já tinham mais de 10 dias, que era para comunicar tudo, tinha mais de 10 dias e não tinham comparecido ainda. E as vacinas lá guardadas. Olha só, isso pode ter acontecido, eu vi uma quantidade grande também. Então, o que acontece? O que eu disse? Olha, gente, procura usar do trabalho das agentes comunitárias, que tem todos os postinhos de bairro e distrito, ou a página no site da prefeitura, porque alcança um determinado público, mas não alcança outro. Usa as rádios, usa carro de som, para você alcançar outros tipos de público. E é o seguinte, se você marcou para o cara voltar, marcou a data para ele voltar e tomar a segunda dose. Ele está lá, tá lá guardado. Se passou uma semana, ou 10 dias e não apareceu, usa essa dose para outra, que tem gente querendo tomar. Não precisa de guardar todas essas doses lá. Você entendeu? Então outra coisa errada também. Guarda lá, em vez de guardar 400 e pouco, guarda 50 só e pronto. Continuando a falar da saúde. Na semana anterior, a Luciara, presidente da Câmara, informou aqui que a Secretaria de Saúde, através de 6 vereadores, tinha conseguido 6 milhões para a saúde, mais um saldo que tinha na Secretaria de Saúde, tinha 11 milhões em caixa para ser usado na saúde. Isto é verdade, e sendo verdade, como que está sendo utilizado isso, e que às vezes tem essas demandas que não estão sendo atendidas e com dinheiro em caixa. Eu percebi parte disso aí, é verdade, sim. É porque essa semana foi falado na Câmara e que a saúde tem 20 milhões, mais de 20 milhões de saldo de caixa. Isso não é verdade. Quem leu de forma errada. Mas é verdade, os 11 milhões que você falou. Mas quando falou dos 11 milhões, o que acontece? Você tem que observar que várias contas da Secretaria de Saúde, elas são específicas, a chamada verba carimbada. Então vamos começar aí. Você pega, quando você pega um saldo de 11 milhões, você tem que destrinchar ele. Você tem uma conta que compete aos PSF. Aquele dinheiro só serve, o dinheiro que tiver naquela conta só pode ser usado para pagar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Uma outra conta é para pagar agente comunitário. A outra é para pagar os agentes de endemias. A outra é dinheiro para o CAPS. O outro é dinheiro para as residências terapêuticas. Aí tem aquele que que você tem liberdade de fazer um monte de coisa para ele. Você pega dinheiro lá, tem milhões, teve mês lá, de você olhar o saldo lá, que tinha 6 milhões, que aliás, duas parcelas de 3, já teve duas parcelas de 3 milhões 168 mil, que era destinada ao Hospital São Vicente de Paulo. A prefeitura é um mero repassador. O dinheiro vem do governo federal, do estado, fica numa conta, do qual a Secretaria de Saúde aparece isso no saldo lá, mas aquele dinheiro é do hospital. Você tem que repassar ele para o hospital. Tá, dada essa explicação, então esse dinheiro, sim, a maior parte dele ele é comprometido com determinados setores. Mas nada justifica a falta do medicamento. Por exemplo, você vai na farmácia, está faltando um dipirona, um omeprazol, que são medicamentos que para a prefeitura, custa cerca de 3 centavos, não tem nem a pratinha para isso, que já começa com 5 centavos, né? Mas às vezes um medicamento desse, quando eles compram numa quantidade tão grande,
que o preço por comprimido saia menos de 5 centavos. Só que está faltando esse medicamento. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma falta de planejamento. É aquele momento em que eu falei com o prefeito, você está com o pé agarrado no atoleiro, você tem que tirar esse pé daí, porque tem o dinheiro para isso. Ele falou, não, mas eu não aceito comprar de forma emergencial, tem que fazer a licitação. E quando faz a licitação, é tudo muito burocrático. Uma licitação para medicamento, por exemplo, chega lá 8, 10 fabricantes lá, né, laboratórios, né, representantes de empresas, para vender. E é uma briga de preço, uma briga, e um botando defeito na documentação do outro, aí um perdeu no preço tal, ele entra com recurso perante a lei de licitação, você tem que dar o prazo ao cara para recurso, aí o cara recorre, você tem que dar prazo ao outro para rebater aquilo. É uma burocracia que, se eu fosse o prefeito, eu faria o seguinte, primeiro, eu compro de forma emergencial. Claro, eu não vou comprar do mais caro. Comprar de forma emergencial não significa comprar sem pesquisar preço. De qualquer maneira. Não, não é assim não. Mas existe um decreto de calamidade e é justamente para isso, para dar condições ao prefeito de resolver certas coisas de imediato. Então acho que faltou um pouco de coragem no prefeito para comprar de forma emergencial, depois de uma pesquisa de preço, até que se faça a licitação. Tá, mas tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso. Mas o prefeito falou, não, de forma emergencial não concordo. Então isso chegou a acontecer. E eu conversando com a secretária de saúde, ela falou, Samuel, o prefeito não concorda com comprar de forma emergencial. Então é um critério que ele está usando, e por isso que às vezes tem hora que apanha na rádio, apanha na Câmara, apanha na rua, né, dos comentários negativos, é porque é um critério que ele escutou. Entendeu? É que ele escolheu, melhor dizendo. Então não é... Eu faria diferente, eu compraria de forma emergencial até que a licitação ficasse concluída. Então, as pessoas têm razão em questionar sobre a falta de medicamento, que agora parece que vai começar a ser regularizada. Eu acredito que a partir de segunda-feira, porque as empresas começam a fazer a entrega desses medicamentos que foram licitados, e aí eu acho que essa dificuldade que as pessoas estão tendo em encontrar os medicamentos, eu acho que isso vai ser sanado agora, no máximo aí a partir de semana que vem, se eu não me engano, entendeu? Mas poderia ter evitado isso. Não faltou dinheiro. E esses 11 milhões de saldo de caixa que foi falado é verdadeiro. Porém, não é um dinheiro que fica totalmente disponível, por exemplo, para comprar medicamento. São essas demandas internas administrativas. Sim, esses dinheiros são distribuídas. Esse dinheiro ele é distribuído em várias contas e você não pode tirar um dinheiro de um PSF para gastar com medicamento, por exemplo. Tem dinheiro que é para pagar exames, por exemplo, de alta complexidade, média e alta. Você não pode usar ele para comprar medicamento e assim por diante. Isso aí. Então nós vamos encerrar a questão da saúde por enquanto. Vamos caminhar o seguinte. Ontem, na sessão da Câmara, veio para ser aprovada 3 anos de mandato do ex-prefeito Roberto Tatu. E como que foi lá na Câmara? Tranquilo? Funcionou bem? Como que andou? Essas contas já deveriam, pelo menos de 2017, que foi o primeiro ano de mandato do Tatu, 2017, 2018, né? E também teve o 2019. O 2000, houve, então, o Tribunal de Contas enviou para a Câmara o parecer favorável por parte deles, ou seja, pelo Tribunal de Contas está tudo ok, os 3 primeiros anos. O último ano, que é o 2020, ele está sendo analisado ainda. Demora realmente, lá para setembro, outubro desse ano, deve chegar aqui na Câmara. Então, o Tribunal de Contas enviou para a Câmara essas contas de 2017, 18 e 19, do ex-prefeito Roberto Elias, o Tatu, e cabe à Câmara a decisão de concordar com o Tribunal de Contas, ou fiscalizar mais, ou apurar alguma coisa e justificar, claro, tudo tem que ser justificado, e votar até diferente. A palavra final é da Câmara. É aí que existe o Tribunal de Contas, mas a palavra final é da Câmara. Mas foi uma votação pacífica e tranquila, porque eu percebi que a maioria dos vereadores falaram, vou seguir o Tribunal de Contas. Eles deram parecer favorável, eu também vou seguir favorável. Então, todos os 3 anos
de prestação de conta lá do ex-governo lá, Tatu, foram aprovados por unanimidade. Eu dei a minha justificativa da seguinte forma: o meu voto não é só acompanhar o Tribunal de Contas, eu posso acompanhar ou não, o meu voto é minha opinião, meu entendimento, e eu não abro mão disso. Não significa que eu votei agora, eu quero deixar bem claro isso, veio parecer favorável ao Tribunal de Contas. Não significa que sempre que vier favorável eu vou votar acompanhando ou quando vier contrário eu vou acompanhar. Cada caso é um caso. A minha justificativa é o seguinte: quem deveria ter fiscalizado o ex-governo Tatu é os vereadores da Câmara que estavam lá até 31 de dezembro de 2020. E também o Tribunal de Contas. Então, eu fui eleito a partir desse ano, eu poderia fiscalizar aquelas contas dentro desse mandato meu, olhar para trás, procurar documentação, ficar debulhando, né, esmiuçando aquilo ali. Mas aí, Ebenezer, eu vou falar o seguinte: se eu fizer isso, eu vou perder muito tempo, porque isso é muito detalhado, a prestação de conta do ano inteiro. Eu vou perder muito tempo analisando uma coisa que não é, na verdade, a minha responsabilidade. Essa responsabilidade era dos vereadores que estavam lá. Então eu vou olhar para frente. Se eu vou perder tempo em olhar para trás, eu não vou ajudar o Centro Social a renovar o convênio dele, eu não vou ajudar esses funcionários que estão com RPA sem receber de dezembro. Eu não vou estar ajudando eles, eu não vou estar correndo atrás de emenda do Chico D'Angelo, eu não vou estar vendo como é que estão as estradas da zona rural. Então eu prefiro olhar para frente, eu vou cuidar da minha vida política, do meu mandato daqui para frente. Eu vou fiscalizar o meu período, eu vou fiscalizar e correr atrás de tudo aquilo que tem a ver com o meu mandato. Para trás, quem tinha obrigação de fazer isso era a Câmara anterior e o Tribunal de Contas. Se eles não fizeram, ou se está tudo ok, a responsabilidade é deles. Eu vou olhar para frente. Não significa, mas e o 2020? Não sei, cada caso é um caso, por isso que eu falei com você. Mas eu prefiro, eu estou muito mais preocupado com o meu mandato e procurar fazer um bom trabalho do que ficar olhando o mandato passado, que eu não vou perder tempo com isso, porque eu tenho muita coisa para fazer dentro do meu mandato. Bom, vamos esperar o 2020 para ver. 2020 é outro assunto, lá a gente não vê. Vamos falar sobre o RPA, né? O RPA de dezembro. De dezembro, né? Há muita mentira no meio disso aí. Há controvérsia. Há né? controvérsia. Tem gente, desde a tribuna da Câmara até rádio, até na rua, que fala coisas distorcidas. Eu vou falar com você aqui agora, porque eu não estou aqui para puxar saco do atual prefeito, muito menos do anterior. Eu não devo essa satisfação a eles, eu devo respeito. Gosto do Serginho, tô gostando de lidar com ele, apesar das dificuldades de alguma coisa, estou gostando de lidar com ele, vejo boa vontade, mas não tenho rabo preso e não estou aqui preso à minha opinião. A verdade é o seguinte: há uma discussão. Mas o atual prefeito não pagou o RPA porque não quis, porque o dinheiro ficou na conta. Ô, Ebenezer, vamos parar para pensar aqui, gente. Qual o patrão que vai deixar de pagar o empregado com dinheiro na conta? Só se for louco, pilantra, vagabundo. Se existiu o dinheiro, o Tatu tinha pago. Se o Tatu não pagou, então essa história de que passou o dinheiro na conta e não foi pago, isso é mentira. Isso é mentira. Não passou o dinheiro na conta. O dinheiro que passou na conta é da mesma forma que eu te falei o da saúde aqui. É um dinheiro comprometido. Só para você ter uma ideia, na Secretaria de Saúde, na virada de ano, passou 5 milhões e pouco de saldo. Dos 5 milhões e pouco de saldo, 3 milhões e 168 era do hospital, porque é um dinheiro que chegou dia 23 de dezembro. Então, quer dizer, mais da metade do dinheiro era comprometido só com o hospital. O resto era para aquelas outras contas que eu te falei, de agente comunitário, de agente de EDMI, de PSF, entendeu? De cabos e outros. Então, não passou dinheiro na conta que dava para pagar nem o RPA da saúde. Essa história que passou dinheiro do governo para o outro que dava para pagar é mentira. É eu que estou falando, Samuel, e eu desafio alguém a provar o contrário. Agora, o que aconteceu e que até agora não foi pago? Aí, vamos lá para falar. Tinha uma listagem de eu cheguei a ver uma listagem com cerca de 905 pessoas com RPA. Ouvi da Secretaria de Administração que teve um outro controle lá que chegou a 1.017.
mas eu acredito no 905. Dos 905, o atual prefeito abriu um período lá, que terminou dia 2 agora, de junho, para que as pessoas requeressem isso aí, para ele poder apurar, porque ele falou que não, o atual prefeito falou que não pagou isso ainda, porque não tinha dinheiro para pagar e que ele tem que legalizar essa situação. Por quê? Porque não passou na contabilidade da prefeitura, foi um erro também. Não passou no empenhado, ou seja, programado para pagar no ano seguinte, esse montante destinado ao pagamento de RPA de seus funcionários. Mas por quê, Bruno? É erro da contabilidade? Eu não sei se é erro, se é dificuldade, o que foi. Vamos dizer assim. Só sei que não passou realmente. Isso não foi contabilizado como empenho, né? Não legalizou isso. Não, isso não existiu. O pessoal que trabalhou, tem lá a listagem. Inclusive, dos 900 RPA de dezembro, só 790 pessoas requereram, foram lá dentro do prazo de 15, 20 dias para poder requerer, para receber. Você pergunta, mas mais de 100 pessoas não foram? É, estranho. Mais de 100 pessoas que entre aspas, trabalharam, não sei se trabalharam, estou falando entre aspas aqui, que estavam na lista de dezembro. Mais de 100 pessoas não compareceram agora, até dia 2, para requerer o seu pagamento. É estranho? É. Essas pessoas existiram? Não sei. Essas pessoas estão com dinheiro e não querem receber aquilo mais, ou estão com raiva. Mas eu tenho visto muita boa vontade nele. Eu tenho procurado ajudar, inclusive procurando ajudar, batendo, quando eu falo batendo, conversando com eles, fazendo até crítica pessoalmente ao prefeito, ao secretário, algum secretário, e através da Câmara também, rádio, em alguns pontos que eu acho que não está funcionando, entendeu? Então, tem secretarias que a gente não pode fazer uma avaliação ainda. Eu não vou fazer a avaliação aqui da Secretaria de Educação, por exemplo. Vamos esperar o retorno das aulas e tal, né? Como é que eu vou fazer uma crítica na secretaria, por exemplo, onde está o Raul Travasso, turismo e tal? Não está tendo nada, não, né? Ele deve estar dormindo o tempo todo, ele pode dormir o tempo todo, não tem nada para fazer. Depois você vê, depois nós vamos marcar outro momento pra você ver, só para falar de secretários, né? Então, tu dá um programa porque, por exemplo, a Secretaria de Obra está enterrando esse governo. Eu falo mesmo, é a verdade. A Secretaria Municipal de Obra hoje, né, o secretário está enterrando esse governo. Qual o maior defeito dele? Só, ele não resolve nada. Eu não é o maior, é todos os defeitos, ele não resolve nada. Agora, se ele não está tendo condições para resolver, isso é problema dele com o prefeito. Ele que fala, eu preciso de mais recursos, eu preciso disso, preciso daquilo. Não está resolvendo nada. Vai na rua Aristide Figueiredo, que agora, eu passei ali ontem à noite. Sai aqui da pracinha Amália Teixeira e vai no Pimentel Marques, né? Olha que desastre que tá aquela rua ali. Vai lá no Santa Rosa agora, na rua Francisco Luiz Gonçalves, no pé do morro. Vai lá pra você ver o paralelepípedo lá e a rua toda esburacada lá e tal. Vai em outro. Rapaz, ontem, só de vereadores na Câmara, ontem tinha uns 6 mais ou menos criticando a Secretaria de Obra e pedindo questões lá do bairro Santa Terezinha e tal. Então, tem secretaria que a gente não pode fazer uma avaliação agora. Mas tem uma secretaria, eu elogiei aqui agora há pouco o Maurício Zanon. Dentro das limitações dele, na Secretaria de Agricultura, ele está fazendo um bom trabalho. Está muito bem? Tá nota 10? Não. Eu daria uma nota 7, vamos dizer assim. Por quê? Se ele, com todas as dificuldades, ele ainda está desempenhando um trabalho dele e está mostrando. Mas precisa de dar condições, ele precisa dar ferramenta a ele para trabalhar. Secretaria de Obra eu daria nota 0, não vou dar nenhum, vou dar 0, entendeu? Aí vamos falar, não tem secretaria que nem preciso falar aqui, mas tem Secretaria de Saúde. Se eu for falar de medicamento, essas coisas e de alguns exames, eu tenho que dar uma nota baixa. Mas num contexto geral, por exemplo, na vacinação, já melhorou, deu uma, né? E a parceria deles com o hospital tá boa, deu uma melhorada sim. Então a Secretaria de Saúde ela precisa de ser mais ágil, gastar aquele dinheiro que tem em conta lá com exame, com isso, com aquilo, com medicamento, fazer a coisa funcionar, mas eu daria uma nota boa hoje. Num contexto geral, eu daria uma nota boa, entendeu? Então, na verdade, o resumo é esse. O prefeito precisa de corrigir alguns pontos. E não é falta de falar. Não é falta de falar.
Obra do Mutum, por exemplo, que eu ia falar, aqui tá parada. A obra hoje, do Mutum é qual a obra específica do Mutum? Obra do Mutum é a obra de captação e distribuição de água. O Mutum ele tem uma dificuldade no fornecimento de água há muito tempo, porque a água do Mutum já vem de alguns anos para cá, assim, eles têm uma mina, lá na parte ali mais alta, ali, perto da sua maquena ali da uva, lá no canto, lá em cima, tem uma mina, mas ela não é o suficiente para abastecer o Mutum, porque ela está sempre com um probleminha. É uma água pequena para o Mutum, vamos dizer assim, porque fala Mutum de baixo, é Mutum de cima, de baixo e Providência. Mas o Mutum, então, ele vem há muito tempo dependendo do caminhão-pipa. O Mutum vem dependendo de caminhão-pipa. E aí o que acontece? Essa obra é de captação, um dinheiro do governo federal, através da FUNASA, que era para... Então foi feita uma licitação, começou-se a obra, já foi pago cerca de 2 milhões, ou passou de 2 um pouquinho, vamos dizer assim, vamos falar 2 milhões. Vamos falar 2 milhões. E a obra está paralisada. Mas por quê? Porque o secretário de obra trava a obra, o prefeito demorou em estar nomeando quem é o fiscal da obra, só em março que ele foi nomear quem é o funcionário que ele nomeou, o doutor Leopoldo, como alimentando o sistema lá do governo, para informar quem é o fiscal da obra. O governo, aí tem 2 repasses, de cerca de, que é o restante do dinheiro da obra, cerca de 2 milhões, está agarrado lá e não veio por quê? Questões burocráticas e falta de alimentar o sistema, falta de andamento da obra, aí o Ministério travou o dinheiro. Mas isso tudo já está sendo resolvido, mas nós estamos meados de junho. O tempo nós estamos meados de junho. Está correndo, né? A obra tem prazo, nós estamos em meados de junho, tem mais de 30 dias que a obra está parada. E aí sim, não culpa o governo anterior nem nada, e nem o governo federal. A culpa é da atual administração. O prazo até quando para concluir? Esse prazo da obra estava para vencer em 11 de julho, então quer dizer, não vai dar tempo mesmo, já pediram uma renovação, uma prorrogação. Entendeu? Nós estamos caminhando aqui para o final, Samuel, já falamos bastante aqui, outra oportunidade, né? Vamos falar junto normalmente, se assim Deus nos permitir. Sim. Que nota você daria para você como vereador, como político? Você, avaliando você mesmo. Atual mandato. Vamos falar do atual mandato, mas também um pouco no geral. Que nota você daria de você como político? Benés, você me conhece, né? Me conheceu há muito tempo. Está aqui o Adilson Pains nos acompanhando aqui no trabalho também, um cara que me conhece há muito tempo. Eu sempre tive esse perfil de estar aqui falando com você à vontade e sem preocupação com quem ouviu o que eu gostei ou não. É aquela questão de eu sempre procurei ser independente. Eu entrei na política, saí, voltei outra vez e não tenho rabo preso politicamente com ninguém. Então eu falo aquilo que eu achar que devo falar e é a minha vontade. Isso aí me fortalece em termos de fazer meu trabalho. Eu tenho um perfil mais fiscalizador, né? A gente percebe isso, mas eu sei também ajudar uma administração a hora que é preciso, a hora que eu vejo que ele pede ajuda. Então eu sei fazer o trabalho de ajudar uma administração a fluir bem e sei fazer o trabalho de fiscalizar pouco, médio ou alta, em pouco, médio ou alto grau. Eu estou vivendo um período de maturidade, não só de vida, mas política, né? É um período de maturidade, onde a gente tem mais bom senso, tem procurado ajudar muito, sem perder o papel de fiscalizador. Então, eu por estar mais maduro, como diz hoje, vai ficando mais velho também, né? Eu acho que eu tenho feito já fiz e estou fazendo um trabalho digno de um representante do povo lá na Câmara. Falta muita coisa ainda, até porque nós estamos no início de mandato e um início de administração, mas eu pretendo fazer muito mais. Mas eu daria uma nota média aí. Minhas professoras geralmente me davam uma nota 7,5, já estava bom, ficava satisfeito. Tá aprovado. Pelo menos você se aprova. Modéstia à parte, vou deixar uns 7, 7,5, tá bom. Pretendo terminar com 10. Isso aí. Alguma coisa que nós não falamos que você gostaria de falar para a gente concluir aqui?
Não, nós estamos já há bastante tempo no ar aqui. Tem um amigo Alessandro aqui, o Deus Paim, está com a garganta coçando ali, doido para falar um bocado. Porque Né? a política é um negócio assim, muito. Se deixar, nós vamos o dia inteiro aqui. A política é um negócio maluco, né? Nós vamos deixar para outra oportunidade, tá falando sobre outros pontos. Se Deus quiser, eu estou muito feliz de vocês estarem me recebendo aqui. É a segunda vez que eu participo aqui do programa, na Rádio Top Sertanejo. E com o Marcelo Ribeiro, com o Ramos, você. É uma satisfação muito grande. É uma oportunidade que a gente tem para estar falando e para muita gente ao mesmo tempo estar ouvindo, né? Sim. É um público diferente daquele que está acompanhando, por exemplo, uma reunião da Câmara, mesmo que seja presencialmente ou através da página lá da Câmara, no Face, né? YouTube. Sim. Enfim, eu agradeço de coração e estou pronto aí para voltar aí quando for convidado, se Deus quiser, vamos tocar em outros assuntos. Espero Tá que tenha sido positivo para você, que para nós é positivo. Vai estar também no YouTube depois. Já está transmitido ao vivo no Face agora. Que bom. Também vai estar no YouTube depois. Nós vamos preparar, vamos fazer alguma coisa até segmentada dentro de temas para que as pessoas possam acessar dentro do tema que ele desejar também. Tá bom, eu agradeço a você, Ebenezer, ao Ramos que está aqui com a gente. Um bom dia a todos, o Adilson Pains, Alessandro. Vou deixar vocês falarem, cara, agora que eu já falei muito. Vou deixar vocês falar bastante aí agora. Tá. E fica aqui o meu agradecimento e um bom final de semana a toda a família aí, Top Sertanejo. Obrigado, Samuel, pela sua presença.